Olá, muito bom dia a todos, que o Senhor nos abençoe no seu bondoso, eterno e supremo amor. Vamos comentar a lição de número 8. Lição de número 8, que vai ser a lição que vamos estudar no dia 23 de maio de 2021. A justiça de Deus. Texto áureo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmo 89, versículo 14. Na verdade aplicada, a justiça é um atributo de Deus. Ela é para todos. Não há privilégios, nem acepção de pessoas, porque ela é imparcial. E os objetivos deixam claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada, mostrar a característica da justiça de Deus e, terceiro, explicar a aplicação da justiça de Deus. Os textos de referência escolhidos aqui pelo nosso pastor é Atos capítulo 17, versículo 31, Romanos capítulo 3, versículo 21, 22, 23 e 26. Então nós vamos estudar hoje mais um dos atributos comunicáveis de Deus, que é a justiça. Duas coisas o texto áureo fala aqui que Deus trabalha, ou são a base do seu trono. Justiça, juízo. Depois, misericórdia e verdade. Isso são base que Deus tem, que Deus trabalha. Isso são fundamentais para Deus. Aleluia. Isso são fundamentais para Deus. Aleluia. E na verdade aplicada, diz que a justiça é um atributo de Deus, atributo comunicável de Deus. É para todo mundo. Ninguém está a escape da justiça de Deus. Nem o rico, nem o pobre, ninguém. A justiça de Deus é para todos. Todo ser humano abaixo dos céus, aleluia, a justiça é para todos. Não tem privilégios, tá? Na justiça do homem pode ter privilégios, mas a justiça de Deus não existe privilégio para ninguém. Ninguém vai ser beneficiado. Não tem ninguém que é beneficiado com a justiça do homem. A de Deus é bem diferente. Também ele não faz acepção de pessoas. Envolve todo mundo. E é imparcial. E nós vamos ver no decorrer da lição aí o que significa a palavra imparcial. O tópico 1 da lição, diz que a justiça de Deus revelada. A justiça de Deus revelada. Mas eu deixei uma anotação aqui no texto de referência, no Atos 17, 31. Eu fiz a seguinte anotação. A justiça tem um prazo determinado por Deus para acontecer. A justiça tem um prazo determinado por Deus para acontecer. Deus dá tempo ao homem para se arrepender. E Jesus é quem irá aplicar a justiça de Deus. Quem vai aplicar? Jesus. Aí vemos lá o subsídio 1, ou o tópico 1, que é a justiça de Deus revelada. É a primeira coisa. A justiça de Deus revelada no Velho Testamento. Ah, mas tem? Tem. Vários pontos do Velho Testamento nós temos a justiça de Deus revelada. A justiça de Deus revelada no Novo Testamento, também em várias partes, sempre foram reveladas em todos os 66 livros da Bíblia. A justiça de Deus, ela é revelada. E como eu disse no início, ninguém está isento, ninguém está a escape
Não tem privilégio e não tem acepção de pessoa. É para todos. É para todos. A justiça do Velho Testamento era dos homens. A justiça que Jesus falou era de Deus. Para que serve a justiça de Deus? Prolongar a sua verdade e fidelidade consiste em cumprir os seus compromissos dentro da aliança com o seu povo. É para isso que serve a justiça de Deus. Aleluia. Deus não é injusto com ninguém. Ele nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece. Deus é um juiz que não comete erros. Vou repetir. Deus é o juiz que não comete erros. Ele executa e age com justiça de forma correta. Justiça também chamada de atributo, que reflete a moral de Deus. Aí nós temos aqui um termo chamado kaiosne, que significa retidão, justo, reto, justificação e justiça. Justiça vem do latim justitia, que significa direito, equidade, administração da lei, né, que são derivados de justos, que são derivados de justos. Então não tem como você fugir ou correr dela, não. Né? Justos quer dizer correto. No grego, justiça é julgar aquilo que é correto. Aleluia. Resumo do tópico 1.1. Lembrando, tá, que é só o resumo da escola dominical. O tópico 1.1, ele vai dizer da seguinte forma: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então tem aí a justiça revelada no Evangelho. Então Marcos 16:15 em diante tem a justiça de Deus aí dentro do Evangelho. Não somente aí, mas em outras partes da Bíblia nós vamos ver isso aí. Em outras partes da Bíblia, então, nós vamos ver a justiça de Deus sendo revelada. Aleluia. Objetivo. Objetivo de quê? Da justiça. Declarar a justiça de Deus por meio do Evangelho. Aqui quer dizer que Deus é justo e que não vai fazer justiça. O Evangelho significa o que, Evangelho? O Evangelho significa boa nova. O Evangelho significa notícia alvissareira. E dentro do Evangelho é uma oportunidade de Deus para mostrar ao homem que ele é justo. Então, dentro do Evangelho, Deus dá uma oportunidade para o homem e automaticamente, dentro do Evangelho, dentro da oportunidade, já tem também a sua justiça. Aleluia. O Evangelho também ele serve para salvar o homem. Né? Justiça aqui dentro do Evangelho aí é para salvar. Né? Aí eu coloquei uma referência lá em Romanos capítulo 2, versículo 16, que também está dentro da lição. Justiça para julgar, uma justiça que vai acontecer. Vai acontecer. Usar a justiça para justificar aquilo que faz o bem. Aí nós temos aqui um Deus que se divide em duas coisas: legislador e juiz. O legislador, a função dele, ele é o autor da lei. E o juiz é quem julga. Então Deus ele tem duas funções aqui:
legislador, que ele é o autor da lei, e juiz, que julga. No Evangelho, Deus, como legislador e juiz, ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse será aqui, ele é futuro do presente. Esse será que está lá dentro de Marcos 16:15, ele é futuro do presente. É futuro do presente. É uma ação que ainda vai continuar. Amém? Resumo da parte 1:2. Diz assim: a justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. Estudamos a lição passada que livre-arbítrio é a escolha, é a decisão de fazer escolhas. Né? Mas lembrando que toda escolha que você faz, tá? Elas têm as suas consequências. Ela tem as suas consequências. E nós deixamos vários versículos na lição passada falando sobre o livre-arbítrio. Quem quiser acompanhar lá, é só clicar na lição antiga. Então vamos ver lá que eu deixei lá o que é livre-arbítrio. E nós temos várias referências aí da justiça sendo aplicada no livre-arbítrio. Nós temos um exemplo clássico lá em Eclesiastes, onde Salomão diz assim, ó: vai e aproveita a vida. Ele usa o termo gozar. Vai e goza a vida, ou aproveita a vida, com a mulher que amas. Mas lembrando que tudo tem a sua consequência. Então aí nós vemos ali livre-arbítrio e automaticamente justiça. Tá? Isso está dando o tópico 1.2. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. Aí eu deixei exemplo aqui de Josué 24:15, mas há outros textos. Mas eu escolhi esse aqui, que é bem conhecido também, onde Josué fala assim: escolhei hoje, presente, a quem servás. Escolhei hoje. Né? Aí Josué diz lá no versículo 15: vossos pais serviram. Quer dizer, eles serviram lá atrás a idolatria, serviram tudo, mas tiveram oportunidade, tiveram o livre-arbítrio, que é a escolha, que é a oportunidade de escolher. Tiveram oportunidade. Lá atrás, Josué lembra do caso deles lá. Mas, infelizmente, eles não escolheram. Tá? Foi livre-arbítrio. Aí veio a consequência. A justiça vem. Né? Tiveram, mas que recusaram. O livre-arbítrio dá o direito de escolha. E a pessoa tem suas consequências com a escolha. Porém, livre-arbítrio como escolha bem pensada. Também deixei aqui Deuteronômio 11:26, né, como exemplo de livre-arbítrio. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, tá lá. A bênção quando cumprides, a maldição quando não cumprides, tá? Então tudo ali deixei lá. Justiça revelada no Éden. Está aqui dentro do tópico 1.2, Gênesis 1:26, 27. Lá também tem a justiça de Deus lá, tem o livre-arbítrio e tem a justiça de Deus lá no Éden também. Aí nós temos a palavra que chama aqui, ó, de origem hebraica, que é mispar, que é justa reivindicação. Aí nós temos shapat, que é julgar e governar, shepet, shepot e mispar, que vem de julgamento, juízo e justiça. São palavras em hebraico que tem aí da palavra justiça. Mispar, justa reivindicação.
Justa reivindicação de quem? Quem está aqui reivindicando o quê? Deus. Deus. Reivindicando aqui, Deus. É Deus que está reivindicando. Reivindicando de quem? Do homem. O que do homem? Que o homem seja justo diante dele. Que o homem seja justo diante dele. E o mesmo, o mispá também, é o mesmo que todo direito, toda justiça, toda autoridade. O Senhor humano foi feito imagem e não igual a Deus. Aí tem aqui no tópico aqui que o homem foi feito imagem e não igual a Deus, tá? Resumo do tópico 1.3, a justiça de Deus se revela onde? Na oportunidade de reparação. Nossos pecados e erros podem ser reparados antes de ser condenado. Vou repetir. Nossos erros, nossos pecados e erros podem ser reparados antes de ser condenado. Se você não reparar o seu erro, a condenação é certa, mas aí tem a oportunidade de você fazer um reparo. Seus erros e pecados, tá? Podem ser reparados. B, oportunidade para corrigir os erros. C, o que é necessário então para não ser condenado? O que eu preciso fazer para mim não ser condenado com a justiça de Deus? Fazer um autoexame. Ele é pessoal. O autoexame é você que faz. Eu não tenho o direito de fazer, verificar como você está diante de Deus. Mas você sim é que tem o direito de ver como você está diante de Deus. Não eu fazer esse exame por você, mas você tem que fazer por você próprio como você está diante de Deus. Autoexame. No ato da Santa Ceia, tem um versículo muito forte que diz lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que bebe e come indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então o autoexame é pessoal, você que tem que fazer o seu, eu faço o meu. Analisar como estamos diante de Deus, fazer uma introspecção. Eu tenho que parar e tenho que fazer um exame em mim, fazer uma autoanálise em mim, como é que eu estou, se a minha conduta está certa diante de Deus. Aleluia. E D, o julgamento é individual. O julgamento é individual, tá? O julgamento é individual. Deus vai julgar cada um. O que pode livrar o homem da condenação? Arrependimento e confissão dos pecados, mas não das consequências do pecado. Aleluia. Não das consequências do pecado. Aí Atos 17:30 diz assim, ó: Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora aos homens em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados. Então, para livrar o homem da condenação, arrependimento e confissão de pecado. Quando o homem tem consciência de que ele pecou e precisa de perdão? Quando vem o juízo de Deus. O pecado afasta o homem de Deus, trazendo doença, sono espiritual e fraqueza. O que o homem precisa? Não esperar a disciplina, mas se consertar enquanto tem tempo. Isaías fala isso aí lá no capítulo 5.
E tu deixa o homem maligno o seu caminho e se converta ao Senhor teu Deus. Aleluia. Deus trata justamente, Deus requer justiça. O que Deus espera do homem? Arrependimento e mudança de vida. 2 Pedro 3, versículo de número 9. Tópico 2 da lição. Características da justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A justiça de Deus não se compara ao do ser humano. Justiça é uma de suas características ou qualidades. A justiça de Deus se manifesta através de Cristo e é expressa em suas ações, se revela através do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 17. A justiça de Deus é representada pelo soldado de Cristo. A justiça humana é representada por uma estátua. A justiça do homem está ligada às convenções sociais que tentam reconhecer o que é direito, ou certo, ou justo. A justiça do homem na sociedade é quando alguém rouba, mata, comete um crime, vai preso ou vai a julgamento e cumprir pena predita pelo juiz, que é o homem. Se o indivíduo se arrepender do ato cometido, a pena pode ser encurtada e até perdoada por aqueles que foram ofendidos e pelos papéis burocráticos, pois o cadastro fica no cadastro do indivíduo. Mas, contudo, porém, todavia, a justiça de Deus apresenta algumas mudanças. O mesmo crime ou ato, pecado, roubo e morte ou qualquer outro crime é condenável ou condenado. No entanto, o crime pode ser perdoado e apagado na sua totalidade através do perdão. Aleluia! Esta é a justiça de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. A justiça de Deus se baseia no amor incondicional. João 3, 16. Frase: a justiça dos homens é cega, mas a de Deus enxerga até no escuro. Aleluia! Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é uma justiça e a tua lei é verdade. A justiça dos homens podem ter realmente muitas brechas e falhas do homem. Porém, a divina, essa sim, é perfeita, vem no tempo certo e sem falhas. A justiça de Deus não tem brechas, não tem falha, não tem erro. Ela é perfeita. A justiça do homem, sim, tem falhas, tem erros. Fazem brecha, fazem emenda, mas a de Deus não. A de Deus é perfeita. Aleluia. Aleluia. Tópico 2.1 da lição. A justiça e o juízo de Deus são bases do teu trono. Deus trabalha com isso aqui quando vai fazer o seu julgamento e trabalha com justiça e trabalha com juízo. Deus é justo, ele trabalha com isso aqui. Tá? Deus trabalha com duas coisas, justiça e juízo. Base versus princípio do seu trono. Deus não comete injustiça. Deus é justo. Santidade faz parte da sua justiça. A santidade dele não permite fazer outra coisa senão ser justo. Sua santidade o torna diferente ou santo. É ser diferente dos demais. A justiça de Deus não é negociável, nem comprada. Ninguém pode comprar a justiça de Deus, nem um pouco negociar ela. A do homem você pode comprar, negociar, mas a de Deus, não.
A de Deus ninguém compra. A justiça de Deus não está à venda. A justiça de Deus não está a negócio. Não tem como fazer barganha ou troca com a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é severa. Ela é severa, é correta, é justa. Aleluia. A Bíblia diz bem claro em Daniel capítulo 5, tá? Quando aparece aquela mão sendo escrita na parede lá, no governo do rei Beltesazar, apareceram umas escrituras lá que ninguém sabia interpretar, chamaram Daniel. E aquela mão escrevia lá, Mene, Mene, Tekel, Urfazim. E ninguém soube da interpretação. Tiveram que chamar Daniel. E Daniel trouxe a definição do que significava aquelas escritas lá. Pesado foste na balança, e foste achado em falta. Mais tarde eu vou citar de novo esse texto, tá? Então Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Deus é santo, não erra. A honestidade é sua marca. Deus escolheu todos para a salvação e por isso ele não comete injustiça com ninguém. Quem faz a escolha é quem? É o homem. Ele planejou a salvação para todos. Tito 2, verso 11. Deus deixou o livre-arbítrio para o homem fazer escolha. A decisão é do homem. Deuteronômio 32, 4. Um padrão perfeito. Ninguém pode ser aprovado por si mesmo. Deus deixou a decisão nas mãos do homem para não dizer que ele é injusto. Cuidado, você dizer que Deus é injusto. Ele deixou na mão do homem a escolha. Tá? Tópico 2.2 da nossa lição. A justiça de Deus, ela é perfeita. Sua justiça não tem erro. Ele é justo. Faz parte de sua essência, sua justiça não tem atalho, não tem como dar jeitinho, não tem como dar jeitinho de Deus. Sua balança da justiça não falha, é fiel, Daniel 5, 24. Sua balança não é viciada, ela não rouba. Sua balança não é injusta, ela é certinha, Salmo 36, 6. Tua justiça é como as grandes montanhas, teus juízos é como um abismo. O salmista está dizendo isso aqui, declarando isso aqui. Sua justiça não tem como ser imperfeita, pois Deus não pode negar sua natureza. E qual é a natureza dele? Justo. A justiça do humano não pode se comparar com a justiça de Deus. Isaías 64, 6. Frase. A justiça de Deus é perfeita, embora em alguns momentos parece que a justiça deste mundo está vencendo, mas a justiça de Deus vira e ela permanece para sempre. Toda causa que Deus julga, ele julga com base na sua justiça, que é reta e perfeita. A justiça de Deus é misericordiosa e não oprime nenhum dos seus filhos em juízo. A justiça do homem é boa, mas a de Deus ela é perfeita. A justiça de Deus é tão perfeita que você não precisa se mover, apenas entregar nas mãos dele. Ai daquele que brincam com os filhos de Deus. Tópico 2.3 da lição. A justiça de Deus ela é definitiva. Deus já definiu sua justiça. Atos 17, 31. Deus não pode voltar atrás em suas decisões da justiça, porque já definiu. Deus não é volúvel. Volúvel é uma coisa que muda de direção, que gira facilmente. Deus não é mutável. O que é mutável? Mutável é tudo aquilo que pode mudar. Sujeito a mudança, alteração. Passível de sofrer mutação, mudança. Deus ele é imutável, que é um dos atributos comunicável, imutável, não pode ser modificado. Deus tem suas características diferentes das do homem. Suas qualidades são peculiares, ou seja, são próprias, únicas dele. As características do homem mudam a cada instante. O homem ele é muito volúvel, o homem ele é mutável, ele muda a cada instante. Hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra. Daqui a pouco ele é uma coisa, depois ele é outra. As decisões de Deus não são equivocadas e nem precipitadas.
Deus não se equivoca e nem se precipita com nada. Cuidado. Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Nem filho do homem para que se arrependa. Na lei de Deus não tem como fazer emenda. Na justiça humana, toda hora estão fazendo uma emenda, uma ressalva, né? Mas na lei de Deus não tem esse negócio não. O que ele escreveu está escrito, não tem esse negócio de você ir lá atrás, apagar e colocar de novo, não. Foi escrito, está escrito. Aleluia. Não tem como fazer remendo, tirar aquilo ou aplicar aquilo. Não tem como recorrer, mudar aquilo que ele já definiu. Deus não trabalha com instâncias. Na lei humana trabalha com instância, mas de Deus não. Deus ele é supremo. Deus ele é o quê? Supremo. Né? A justiça de Deus exige o castigo do pecador. Último tópico, que é o tópico 3, aplicação da justiça de Deus. Aí Deus vai aplicar a sua justiça. Como Deus aplica a sua justiça? De forma imparcial. Imparcial. Característica de quem não toma partido numa situação. Isso é uma pessoa imparcial, a pessoa que não toma partido em nenhuma situação. O imparcial. O parcial já toma partido em qualquer coisa. Tá? Parcial toma qualquer coisa. Exemplo de uma pessoa parcial. Um árbitro beneficia a outra equipe pela qual ele torce. Ele está sendo o que aí? Parcial. Esse exemplo é parcial. Deus não tem prazer que a humanidade seja condenada. O pecado afasta o homem de Deus, a justiça de Deus não pode falhar. Sua justiça não pode andar desassociada. Ou seja, perder o vínculo, separar-se, não pode. Nem é contrário, ou se opõe ao seu amor. Sua justiça está demonstrada no seu amor, quando enviou Jesus. Em quem Jesus vai aplicar sua justiça. Em quem Jesus vai aplicar o seu juízo? Ora, naqueles que não creem e rejeitam o seu amor, ou a sua palavra. E também a quem desobedece os seus mandamentos. Deus ama, mas também exerce seu juízo. Tópico 3.1. Ninguém escapará da prestação de contas. Isso aqui é dado como certo, não tem como você escapar, não. Prestação de contas será individual, cada um vai prestar a sua. Cada um prestará a sua individual. Romanos 14, 12 e 1 Pedro 4, 5. Deus julgará os segredos dos homens através de Cristo. Romanos 2, 16. De acordo com o Evangelho. Lembra que eu falei lá? É o próprio Evangelho que condena, o próprio Evangelho que liberta, salva também. Então, aí tem duas coisas aqui, Tribunal de Cristo e trono branco. Não tem como fugir desses dois. Não tem como fugir desses dois. Infelizmente tem que enfrentar. Quando será o julgamento? Quando os dias do ser humano encerrar-se aqui na Terra, vem um julgamento. Prestação de contas é uma realidade bíblica, não tem como fugir também não. Eclesiastes 11, 9, Eclesiastes 12, 14, 1 Coríntios 3, verso 13, 1 Coríntios 4, 5 e Hebreus 9, 25 também. Deus usa seu juízo como linha de medir. Seu juízo é como prumo. Isaías 28, 17. O tribunal vai julgar o quê? O tribunal vai julgar as obras. 2 Coríntios 5, 10, onde tudo será conhecido. E o trono branco vai julgar o quê? O destino de cada pessoa. Apocalipse 20, verso 4, 5, tópico 3.2 da lição. Para distribuir prêmios e entregar galardões. Essa é a finalidade também lá desse trono. Para que Deus vai aplicar a sua justiça? Para entregar prêmios e galardão. Hebreus 11, 6. Galardoador dos que o buscam. Galardoador é aquele que consola, aquele que compensa. Galardão é uma recompensa por serviços prestados, uma espécie de prêmio. Galardão será de acordo com o quê? Com o trabalho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, 2 Coríntios 5, 10. 1 Coríntios 15, 58, o trabalho feito para o Senhor não é em vão. Sem distinção, todos que comparecer diante do tribunal, não tem distinção para ninguém, ou escolha, Romanos 14, 10.
A recompensa ou galardão vem de quem? Do Senhor. Recompensa é o resultado de nosso trabalho. Deus é justo quando faz pagamentos. Aí tem uma referência muito importante em Mateus capítulo 20, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. É a última parte aqui, que é o 3.3 da lição. Vai servir também para aplicar punições e efetivar condenações. Não tem como escapar, né? São 3 características aqui. A terceira característica da justiça de Deus. Punições. Nós temos um modo de como Deus vai punir. Nós não temos um modo de como Deus vai punir. Você sabe como Deus vai punir? Então, mas a palavra de Deus fala. Salmo 98, versículo 9. Julgará com equidade. Ou seja, um julgamento justo. Todos precisam ter atenção, mas não necessariamente dos mesmos